Então é fundamental que o profissional da área de segurança do trabalho cobre daquela pessoa que está fornecendo o serviço, até para depois ele saber o que ele vai receber em troca. Hoje o que a gente vê é o profissional contratando sem qualquer critério, e aí quando ele recebe o serviço, ele diz que o serviço foi mal feito. Ora, se você não ditou as regras do serviço, como é que você vai dizer que ele é mal feito depois? Então a higiene ocupacional ela é fundamental, porque a partir dela é que vai ser tomadas as medidas de controle. Mas, se esses critérios de quantificação não forem solicitados de forma técnica, você tem uma avaliação que às vezes não reflete a realidade do ambiente de trabalho. O resultado é que depois as medidas de controle vão ser todas medidas que muitas vezes não vão corresponder à realidade. Corre-se o risco do profissional adotar um equipamento que não vai neutralizar o agente, ou que é mais do que necessário para neutralizar o agente, o que também não é bom, nem sempre é bom. Por exemplo, ruído ocupacional. Por conta de uma quantificação mal feita, às vezes cabe à empresa fornecer um simples protetor tipo plug, mas ela está fornecendo concha para todo mundo, porque a quantificação foi mal feita. Uma vez que fornece concha para todo mundo, qual que vai ser os problemas? Custo e também a adaptação de uso do trabalhador. Se você fornece um concha que é menos confortável, a tendência é o profissional da área de segurança ter que ficar lá como um xerifão o tempo todo, porque ninguém vai querer usar aquela geringonça. Então, uma quantificação de higiene ocupacional mal feita, ela traz como efeito colateral medidas de controle também mal feitas. E é o que acontece em muitas empresas, onde até é feita a quantificação, mas o trabalhador continua adoecendo. Ou seja, como diria o Cosmo Palazzo, é um cobertor em cima de nada. Então, a quantificação ela é peça fundamental nos programas de SST, seja o PPRA, seja LTCAT, seja laudo de salubridade. Se a gente for falar, por exemplo, de laudo de salubridade, como é que você vai garantir que existe direito ou não ao adicional se a quantificação foi mal feita? Então, a quantificação ela é peça fundamental, e todos esses conceitos de higiene ocupacional é obrigatório. Voltando aqui, dando um passo atrás, o E-Social também vem corroborando com isso. Porque no E-Social você vai ter que informar a metodologia utilizada, em qual norma você embasou a sua metodologia. Então, higiene ocupacional tende a voltar a ser o centro das atenções, até mesmo na era E-Social. Para complementar o que o Nestor falou, eu sempre, quando trabalho em alguns cursos, eu pergunto por que a higiene ocupacional ela acaba sendo deixada um pouco de lado em relação aos demais riscos. Porque basicamente o que a gente estuda dentro da higiene? Químico, físico, biológico. E alguns estudiosos, alguns autores colocam a ergonomia também dentro da parte de higiene. Você vai ver alguns livros que se trabalha isso também. E esses agentes, em sua maioria, o impacto que ele tem na saúde do trabalhador é a longo prazo. O cara não vai ficar surdo em 5 minutos, em 10 minutos, em uma semana. Ele vai demorar às vezes 15, 20 anos para ficar surdo. Agora, questão de risco de acidente, risco de espaço confinado, são coisas imediatas que podem levar a óbito. E a gente tem o profissional de segurança, na maioria, se preocupa muito com isso, não que não deva se preocupar, mas acaba, pelos riscos relacionados à parte ambiental serem a longo prazo, não dando muita atenção. Aí a gente acaba muitas das vezes sendo negligente na questão da identificação do risco e na quantificação do risco. E como o Nestor falou, isso impacta diretamente na especificação do equipamento de proteção individual, certo? Tanto que ele deu o exemplo do protetor auditivo, eu dou o exemplo da proteção respiratória. Como é que você especifica uma proteção respiratória? Você tem que definir o FPR, que é o fator de proteção requerido. Você tem que pegar a concentração, dividir pelo limite de tolerância. Se você não tem a concentração, você não consegue definir qual é o tipo de respirador. Se é semifacial, se é um quarto facial, se é facial inteiro, ou se precisa de oxigênio. Se você pegar o manual de fabricante da 3M, da Drager, e especificar a especificação sobre proteção respiratória, a primeira pergunta que ele faz é: você conhece a concentração do contaminante no seu ambiente? Aí ele faz 2 perguntas: sim. Se sim, ele te dá outras opções para você continuar seguindo o guia até você especificar corretamente o respirador. Se não, ele fala: não use este respirador, sugere essa adoção de oxigênio, do sistema autônomo. Então, quando a gente acaba especificando um respirador sem conhecer a concentração, a gente não está respeitando uma recomendação do fabricante, tá?
E só pegando o gancho que o Nestor falou em relação também à questão do escopo técnico, eu vou dar um exemplo que eu já vi acontecer. Um colega uma vez entrou em contato comigo, eu tenho uma empresa de consultoria no Rio, ele falou, faz avaliação de vibração? Faço. Beleza. Passei o preço para ele, não, o cara fechou aqui com outra aqui, estava mais barato, não sei o que, não, tudo bem. Aí o cara fez o relatório para ele, entregou, ele estava com dúvida, me ligou. Pô, e assim, me manda o relatório para eu ver? Beleza, peguei o relatório, olhei. Ele fez o trabalho em 2015 usando a legislação anterior a 2014, que foi quando teve alteração na norma de vibração, tanto no anexo da NR15 quanto na alteração no anexo 1 do PPRA. Então, ele achou que pagou mais barato, na verdade ele pagou mais caro, porque ele recebeu um trabalho completamente errado. E outra preocupação em relação até à execução do trabalho é o acompanhamento, né? Alguém aqui trabalha com empresa de consultoria? Levanta a mão, por favor. Tem uma galera boa, né? O grande problema, eu tenho empresa de consultoria, às vezes vocês podem querer até me bater, mas eu falo porque eu acho que faz parte do nosso sistema. Qual é o grande problema? Quanto menos tempo a empresa de consultoria ficar no cliente, melhor para ela. É ou não é? Sim. Aí o que ela acaba fazendo? Coloca 5, 6 avaliações para um técnico acompanhar. O que acontece? Ele não consegue acompanhar de perto o que ele vai ter de resultado final. Muitas das vezes ele tem um resultado que não é a realidade. Então sempre oriento, vai fazer trabalho, o cara tem que acompanhar de perto e anotar as atividades para poder você ter confiança no resultado. Que não adianta você ter um resultado se você não tiver confiança nele. Muito bom. Eu vou falar o que o Vitor falou, né? O que mais acrescentar? Eu acho que é importante a gente também, quando fala de higiene ocupacional nos documentos, nos programas de saúde e segurança do trabalho, é entender a legislação. Entender o que a legislação fala. E nós, profissionais de SST, nós temos duas dificuldades, ou pelo menos dois mundos para se desvendar. Uma é a previdenciária e outra é a trabalhista, né? Quando a gente fala em higiene ocupacional, nós temos que atender essas duas legislações e precisa entender qual é a separação que nós temos que fazer dessas duas legislações. Quando nós falamos de ruído, que foi exatamente porque a gente fala muito de ruído, né? É que eu trabalho em uma química, eu trabalho em uma farmacêutica, então para mim eu tenho um pouco mais de afinidade com químico. Mas normalmente se fala muito de ruído, né? E pouco de químico e muitas vezes até menos de vibração, só quando precisa. O que eu percebo? Esses dias eu peguei um documento de um amigo meu e eu falei para ele, o que está escrito aqui? Ele não soube me responder. Então eu perguntei para ele, você sabe o que é leque? Ele, hã? Eu falei, e quando a assessoria ela te entrega a documentação, você sabe o que é um TWA? Aí ele olha assim e fala, não sei. Eu falei, como é que funciona então? Como é que você sabe que ele fez esse documento de SST com essa higiene ocupacional da forma correta? Ele fala para mim que está correto e eu acredito. Então, assim, entende a nossa dificuldade? Pegando até o gancho que o Nestor falou, com o meio social isso vai piorar. Tá? Então é importante que o profissional de SST entenda de legislação para fazer a higiene ocupacional e entenda a diferenciação entre entre legislação previdenciária e legislação trabalhista. Vocês entendendo isso, nós como profissionais, e isso demanda tempo, demanda você parar, você estudar, você ter ali pelo menos meia horinha por dia para poder estudar, porque eu tenho certeza que com esse entendimento da diferenciação de uma legislação para outra, a higiene ocupacional nos documentos de SST cada dia será mais correta e vai atender aquilo que aquelas pessoas que nós estamos trabalhando ali para elas, meu fone está... Aquelas pessoas que nós estamos trabalhando ali para elas precisam. Porque também é importante entender higiene ocupacional para duas vertentes. E eu sempre digo outra coisa também que eu falo pessoal, higiene ocupacional que nós fazemos tanto para prevenção, nós fazemos higiene ocupacional para prevenção, ou seja, para cuidar dos colaboradores, daqueles colaboradores que estão ali, quanto também como um negócio. Segurança do trabalho, ela é prevencionista. Sim, nós precisamos cuidar dos profissionais, mas nós precisamos entender também que tem empregadores e que eles dependem daqueles documentos, que aqueles documentos precisam ser bem feitos. Porque quando eles não são bem feitos, eles podem ter problemas com ações. E aí ele vai atrás de você, tá bom?
Olá, eu sou o gestor do site Segurança do Trabalho, M. Olá, eu sou Mário Sobral, do nosso grupo. E juntos estamos fazendo